versículos há pouco lidos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, na semana passada, na semana que passou, nós meditamos sobre a pergunta: para onde vais? Uma pergunta que Jesus fez para mostrar para onde ele ia e para perguntar para cada um de nós para onde nós estamos indo. Uma pergunta existencial. O texto de hoje também terá um tema que é uma pergunta: quem sou eu? Vamos tentar descobrir isso. Pode sentar-se. Quem sou eu? Gilberto. Esse é o meu nome de batismo, o nome que meus pais me deram. Mas esse Gilberto, ele também é filho. Esse Gilberto também tem irmãos, ele também é irmão. Esse Gilberto também é pai, também é marido, também é vizinho, também é cidadão, também é pastor. Na verdade, esse Gilberto é tantas e tantas coisas. Às vezes é uma pessoa alegre, às vezes é uma pessoa triste, às vezes é uma pessoa quieta, às vezes é uma pessoa falante, às vezes é calmo, às vezes está mais ajeitado. Quem sou eu? Quando Deus cria um boneco de barro, que era apenas um boneco, ele sopra a vida, ele passa a ser uma alma vivente, passa a ser um homem. E Deus o chama de Adão, o primeiro homem. E então desse homem tira uma costela e faz a primeira mulher, a mãe de todas as criaturas, e lhe dá o nome de Eva. E a partir dali todos somos filhos de Adão. Depois Deus destrói a humanidade porque se afasta dele, não quer mais ouvir falar dele. E Deus novamente dá uma outra oportunidade à humanidade através de Noé. Ou seja, todos nós somos filhos de Noé. E é assim que as pessoas são conhecidas: pelo pai, pelo clã. Todos somos filhos de Noé. E Noé tem 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e alguns são filhos de Sem, outros de Cão e de Jafé. Abraão era filho de Sem, na verdade descendente, porque o hebraico, a língua do Antigo Testamento, ela não reconhece avô, bisavô, tataravô, como nós conhecemos, ela só diz pai, filho de. Por exemplo, Abraão era pai de Isaac, lá diz Isaac, filho de Abraão. E aí depois diz Jacó, filho de Abraão. Jacó não era filho de Abraão, era neto. Mas depois diz José, filho de Abraão. José não era filho de Abraão, era bisneto. Assim como diz Davi, Jesus, filho de Davi. Quantas gerações se passaram? Mas é assim que éramos conhecidos pelo clã. E esse era eu, filho do fulano de tal. Mas de repente viram que haviam tantos Josés, filhos de Jacó ou de outra pessoa, que resolveram dar número às pessoas. E assim nós temos o registro geral, a carteira de identidade, que nos coloca como números. Ou seja, quem sou eu? Um número. Mas a humanidade vai evoluindo, vai modificando, e as pessoas vão se modernizando, e afinal de contas as pessoas valem pelo que produzem. Porque surge a indústria, surge o comércio. Então não é mais suficiente as pessoas terem um número, a gente precisa saber o que aquela pessoa vale. Então, além do registro geral, se deu um CPF, um cadastro de pessoa física, e um CNPJ, um cadastro de pessoa jurídica, para saber o quanto ela produz, o quanto ela vale para a sociedade. E os tempos vão passando. E hoje nós vivemos na época do cartão de crédito, onde temos um chip que mostra o quanto nós somos valorizados, o quanto gastamos, o quanto devemos, o quanto podemos gastar. E existe uma ideia por aí da nova ordem mundial, da nova era, de implantar um chip debaixo da pele das pessoas. Claro que a propaganda diz que é para que você não se perca lá no meio do mar, lá no meio da floresta, lá no meio do deserto, porque assim o satélite sempre vai estar te encontrando.
existe um outro pensamento por trás de que uma grande ordem mundial pode te controlar onde você estiver, sabendo o que você fala, onde você está, o que você gasta, com quem você está, e quem sabe, de repente, até controlar o teu pensamento e aquilo que você deve fazer, como é o grande sonho dos governos totalitários, como foi do nazismo, do fascismo e a do comunismo. E assim o mundo vai se transformando e de repente a gente se pergunta, tá, mas quem eu sou? Quem define quem eu sou? É a sociedade? É o governo? É difícil. Por isso que eu falei no início, é uma pergunta existencial. Cada um de nós tem que se fazer. Deus tem uma proposta para cada um de nós. E Deus gostaria que cada um de nós tivesse uma resposta diante da pergunta: quem eu sou? E esse Deus é maravilhoso porque a palavra Deus é designação para Deus, para esse ser que é todo poderoso. Não é o nome dele. Em hebraico ele era chamado de El. Por isso que Jesus na cruz grita: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Mas para os árabes, em vez de El, Deus era Al. Por isso é Allah. É o único Deus. É o Todo-Poderoso. Mas esse Deus, ele tem um nome. Como é que ele gostaria de ser chamado? E aí entra uma passagem muito bonita da Bíblia, que vocês vão lembrar muito bem, que é aquela passagem onde Moisés, depois de 40 anos vivendo no palácio do Egito, como príncipe, foge, vai viver no deserto, e lá ele casa uma camponesa, cuidadora de ovelhas, filha do pastor do local, do sacerdote, e já está com 80 anos, tranquilo com sua vida, digamos assim, pensando na próxima, né? Cuidando das ovelhas, e de repente Deus muda seus planos. Poxa, a gente acha que com 80 anos está quase acabado. Deus chama Moisés através de uma sarça, de um mato que queimava, não se consumia, e ele fica apavorado, e Deus diz: agora vai voltar lá. Não, peraí, eu não sei falar, eu sou gago, você vai. Tá, mas e o que eu vou dizer? Você vai lá, vai soltar o meu povo, você vai libertar o meu povo da escravidão. Ah, mas Deus, lá eles têm um monte de deuses. Eles vão perguntar: quem te mandou? O que eu digo? E agora? E é então que Deus define quem Ele é. Porque no Egito havia vários deuses: era o sol, era a lua, era o crocodilo, era o lobo, tudo era Deus. E Deus resolve mostrar que isso tudo são criaturas, são coisas. Até o faraó se dizia Deus. E tudo isso é idolatria. Tudo que se coloca no lugar do único Deus, que é o Criador, é um Deus. E então Deus define quem é e diz assim: você vai lá e vai dizer que eu sou. Esse é meu nome. Eu sou. Deus não foi, Deus não será, Deus sempre é. To be, sempre. Ele é a existência. Ele é o ser que cria a vida. Ele é o onipotente que tem todo o poder, é o onisciente que sabe todas as coisas, como nós falamos no credo atanasiano, o imensurável. A gente não consegue imaginar como ele é, porque ele é. Ele é o ser que cria todas as galáxias, os universos, todas as coisas, e nos dá vida. Este é o Deus verdadeiro. Um Deus só, uma essência, Deus, mas que quando Ele se revela a nós, que fomos criados como suas criaturas, seus filhos, Ele se revela em 3 pessoas diferentes. E é por isso que lá no início da Bíblia, quando Deus está criando o mundo, Ele está falando de uma pessoa com a outra. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem.
As 3 pessoas estão conversando entre si. Domingo passado nós falamos sobre a Torre de Babel, né? E aí o que Deus disse, conversando entre si? Desçamos e confundamos a linguagem do povo. É um Deus que é plural, porque é 3. Por isso, sempre de novo temos que reafirmar a trindade, ou triuno. 3 em 1. Porque é assim que Deus se revela. Tem um texto muito bonito na Bíblia, que nós chamamos de bênção araônica. Está na Bíblia. Estou dizendo isso porque quando eu era pastor lá em Campo Grande, antes de nós termos o pastor estagiário, um membro que participava de algumas outras igrejas, o pastor da outra igreja disse que queria saber de onde vocês luteranos tiraram essa bênção. Como é que vocês criaram? Ele disse, bom, não fomos não foi Deus, porque ele não conhece. Ele disse, tá bom. Números, capítulo 6, versículo 22 a 27, prestem bem atenção nessa leitura. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e seus filhos. Arão era o irmão de Moisés, que era o sacerdote, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, e lhes direis: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Olhem que riqueza de detalhe. Deus está dizendo: este povo que está aí vai receber o meu nome. E o meu nome é o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor que abençoa, faz o bem. O Senhor que guarda, isso é, que protege dos males, dos perigos. O Senhor que tem misericórdia, que olha para o nosso pecado, nossas fraquezas, mas não quer nos castigar, quer nos perdoar. E quando nós nos arrependemos e convertidos, pedimos perdão, Ele faz resplandecer o seu rosto, brilhar o rosto de alegria, e então Ele nos dá a paz. E aí Deus diz: é assim que eu abençoo esse povo com o meu nome. Infelizmente ainda tem gente que sai do culto antes da bênção, sai sem o selo de Deus, de que faz parte da sua família, de que faz parte do seu povo. Esse é o Deus onipotente, o Deus verdadeiro. Esse Deus, lá no Novo Testamento, através de Jesus, resolve dar nome para esses 3: o Senhor, o Senhor, o Senhor. E quando Jesus se despede dos seus discípulos, da sua igreja, e diz lá em Mateus 28, 19, 20: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. É assim que esse Deus, que é único, quer ser conhecido: Pai, Filho e Espírito Santo. Isso aconteceu na prática no momento do batismo de Jesus. Lembra quando ele foi para ser batizado por João Batista? Quando ele entra na água e é batizado, a voz do Pai surge no céu dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu me comprazo. E a pomba do Espírito Santo desce sobre Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês já prestaram atenção como é que o apóstolo Paulo encerra as suas cartas, suas epístolas? Lá em 2 Coríntios 13, 13 está escrito assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Aqui o apóstolo Paulo fala qual é a tarefa, qual é a incumbência de cada um deles. A graça de Jesus, é Ele quem dá o perdão. O amor do Pai
É Ele quem nos ama, Ele quem nos cria, Ele quem nos protege. E a comunhão do Espírito Santo, é Ele que nos mantém unidos como família, como igreja de Deus. Ele que nos ajuda a crescer aprendendo através da palavra, mantendo uma só doutrina. Está tudo explicado na Sagrada Escritura. E é por isso que o diabo odeia tanto a verdade. E logo no início da igreja cristã procurou começar a criar heresias para tentar confundir a igreja. Para fazer com que as pessoas não aceitassem a questão da Trindade, dizendo, não, é um Deus só, vamos parar com isso. E então a igreja se une e diz, não, nós vamos manter essa fé, porque é a fé dos apóstolos, e vamos confessá-la. E então surge o credo apostólico, e depois o credo niceno, e como confessamos hoje o credo atanasiano. Porque as heresias que são ensinadas pelas seitas querem nos levar para a idolatria, e a idolatria leva ao inferno. Existem muitas pessoas que continuam dizendo que a Trindade não existe, que isso é história. Continuam batendo nossas portas de dois em dois. Temos que ter cuidado e temos que reafirmar que é um Deus só, mas que são três pessoas diferentes: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é o Criador, é o que dá vida. O Filho é o Redentor, o que morreu, que nos justifica dos pecados diante de Deus. E o Espírito Santo é o que nos converte, que nos dá comunhão, que nos santifica como filhos de Deus. Em termos do dia a dia, eu gosto de usar duas comparações simples. Claro que não são perfeitas, mas são similares. O exemplo da água. A água é líquido, você bebe. Quando coloca no freezer, ela vira pedra, é sólido, não é mais água. É uma pedra, mas é a mesma água que estava no copo. Quando você ferve, vira uma fumacinha, gasoso. Não é mais água, mas era a mesma água que estava no copo. É uma água só que é líquido, é sólido, é gasoso. É um Deus só que é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Outro exemplo que eu gosto de usar é da casa. O cidadão vai lá e constrói a casa e diz, essa casa é minha, eu a fiz. Verdade. Depois de um tempo vem outro cidadão e diz, essa casa é minha, eu a comprei. Também é verdade. Depois vem outro cidadão e diz, essa casa é minha, eu a aluguei. Verdade. É uma casa só. Três pessoas diferentes. Aquele que construiu, aquele que comprou, aquele que alugou. Deus Pai nos fez. Deus Filho nos comprou com o seu sangue derramado na cruz, pois estávamos indo para o inferno. E o Espírito Santo mora dentro de nós, nos dando a fé, cuidando de cada um de nós. No texto de hoje, Jesus provoca muita confusão entre os judeus, quando ele diz no versículo 58, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Como é que é isso? Não tem nem 50 anos. Abraão vivia há mais de 2000 anos atrás. E Jesus diz que ele é Deus, é o eu sou, que havia dito 1500 anos antes para Moisés, o eu sou, o Deus. E isso eles não querem aceitar. Depois João reafirma em João 1:1, ele é o verbo que estava com Deus na criação do mundo, que se fez carne e habitou entre nós. É o mesmo Deus que lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6, ele diz, Jesus é o Deus forte e é o Pai da eternidade. É o mesmo do qual Paulo fala em Colossenses 2:9, nele, no seu corpo, está a plenitude da divindade. Jesus é Deus completo. E isso precisamos sempre reafirmar, porque as seitas continuam batendo na porta e dizendo, não, Jesus não é Deus, não, ele é um anjo, ele é um enviado. Se não é Deus, não é Salvador, porque só Deus poderia nos salvar, porque só Ele não tem pecado.
Sim, nós sabemos quem é Deus. Quem sou eu? Para responder essa pergunta difícil, muitos se confundem, dizendo na verdade o que fazem, ou como se comportam. Saber o que se é, qual é a sua essência, é outra coisa. O evangelista João se preocupa em dizer quem é Deus, quem é Jesus, é o eu sou, é o eterno, é aquele que não muda. E Jesus vem para nos trazer algumas coisas aqui nessa vida, além de nos dar a salvação. Ele também diz que ele veio para ser o pão da vida. Ele nos sustenta o corpo e o espírito. Ele vem para ser a luz do mundo. O mundo vive em trevas, em dúvidas, em confusões. Ele quer nos iluminar. Ele vem para ser a porta das ovelhas. Sem ele nós não podemos entrar no céu. É ele que nos abre a porta. Ele vem para ser o bom pastor, aquele que cuida de cada um de nós nos momentos mais difíceis, nos momentos de dor, de angústia e fraqueza, sempre. Ele vem para ser o caminho, a verdade e a vida. Ele vem para ser a verdadeira videira, da qual nós bebemos, da qual nós nos alimentamos. E por fim ele diz que ele é a ressurreição e a vida. Sem ele não ressuscitaremos, sem ele não viveremos para sempre. João capítulo 1, 12 diz assim: a todos quanto receber, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Essa é a proposta. Esse Deus que é um só, que é Pai, Filho e Espírito Santo, faz a mim, faz a ti, faz a cada criatura humana. Eu proponho, diz Deus, que você saiba quem você é e que você diga: eu sou filho de Deus. E para isso, diz João, é só crer, é só confiar nessa fé que é a fé bíblica, que é a fé cristã. Confiar que Deus é um só, é Pai, é Filho e Espírito Santo, sem ter vergonha, sem ter medo, sem achar que isso está fora de moda ou se é humilhado por se dizer cristão. Jesus foi humilhado, ele era chamado de Nazareno, num tom de deboche, porque veio de Nazaré. Mas ele não se importava com isso. Ele se importava em mostrar quem ele era, em convidar eu, você e a todas as pessoas a não terem nenhum conflito existencial, mas a dizerem: eu também sou filho de Deus. Muitas pessoas são infelizes porque não sabem o propósito da sua existência. Nós sabemos. Quem sou eu? Eu sou um filho amado por Deus, perdoado por Deus, comprado pelo sangue de Jesus, para ser membro da sua família, ser abençoado com o seu nome, ser guardado, ser perdoado, ser abraçado e saber para onde eu estou indo. Pergunta que eu fiz semana passada: para onde vais? Jesus nos dá a ordem como igreja de pregar o Evangelho. Estamos falando, estamos testemunhando a fé que Ele nos deu e estamos indo para a glória eterna, no novo céu e na nova terra, porque não temos dúvida quem somos. E essa é a maior de todas as alegrias. Vivemos sabendo de onde viemos e para onde vamos. Somos filhos amados, protegidos de Deus. Não podemos calar, precisamos falar. Ele confiou em nós para isso. Que assim seja. Amém.